Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos vocês. Bem-vindos a mais uma quarta upgrade. E o tema de hoje é muito especial. Então, mas antes de nós falarmos o tema de hoje, eu quero pedir que você que está aí conosco pelo YouTube, você que está aí conosco pelo Facebook, agora é hora de você compartilhar com seus amigos. Você que sabe que tem amigos aí passando por batalhas espirituais terríveis, essa palavra é para você e pode abençoar muitas pessoas. Então compartilhe, por favor, com amigos seus que serão edificados com essa palavra. Antes de falar sobre essa palavra, eu quero orar por você, abençoar você. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa quarta-feira, quando vamos ouvir uma palavra que transforma, que liberta. A tua palavra, ela liberta, a tua palavra, ela transforma. E eu estou tão feliz, Pai, em poder compartilhar dessa palavra libertadora, transformadora, com todos os que estão me ouvindo nessa noite. Querido Deus, a minha oração é que os anjos do Senhor sejam enviados na casa dessa pessoa que tem passado por guerras, que tem passado por batalhas espirituais, para que hoje, Deus, elas entendam, o entendimento seja aberto e elas compreendam, Pai, como vencer as guerras e batalhas da sua vida. Senhor, eu oro para que os anjos do Senhor estejam lá, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam livres nessa noite de todo tipo de cativeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema de hoje, dessa quarta-feira especial, eu vou começar há algumas semanas, quando eu vier aqui ministrar, eu quero falar sobre o tema Armados para o Combate. Esse tema é maravilhoso e diante de tudo que o mundo está vivendo, diante de toda essa pandemia, essa crise emocional que as pessoas têm passado, essa crise financeira, essa crise espiritual, nós vamos ensinar você através da palavra de Deus como vencer as guerras no tempo em que nós estamos vivendo. Então, querido, nós estamos vivendo aí uma época difícil, né? Que nós precisamos aprender como vencer essas batalhas que a gente está vivendo. E nós precisamos também aprender como o diabo trabalha para nos derrotar. Então, uma primeira pergunta é: o que de fato derrota um cristão? Será mesmo que é o diabo que derrota o cristão? O que de fato nos derrota? Então hoje nós vamos começar, irmãos, a entender isso e assim aprendermos a viver a vida e a liberdade que Jesus conquistou para nós. E eu quero começar esse tema aqui falando sobre reféns espirituais. Queridos, o que é um refém? O que é um refém? O refém é uma pessoa que fica em poder de outra contra a sua vontade. Então, quando eu falo sobre reféns espirituais, eu estou falando de muitas pessoas que estão reféns. Ou seja, elas estão reféns do quê? Elas estão reféns da doença, né, da enfermidade. Pessoas que estão reféns dos traumas do seu passado. Pessoas que estão reféns da opressão. Que estão reféns do ódio, da ira, da mágoa, do ressentimento, da rejeição, do desânimo, da miséria, da depressão, da pobreza, da tristeza. Então nós temos visto pessoas que são reféns. Então eu quero ler para você um texto, irmãos. Fique comigo até o final, que o final dessa palavra você vai ver descortinar diante de você textos maravilhosos da palavra poderosa de Deus. Então, dentro dessa parte aqui que eu estou começando a falar, no tema de batalha espiritual, no tema de armados para o combate, eu quero falar com você sobre as pessoas que estão reféns de tudo isso que eu já mencionei. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 8: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, entendendo essa palavra, quando nós olhamos para a palavra destruir, eu quero trazer para você o significado original.
dessa palavra. Às vezes você diz assim, mas por que ficar trazendo significado do grego? Porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego. E muitas vezes, quando ela é traduzida, algumas coisas se perdem nessa tradução. E quando você vai para o original, o significado, o que Deus queria dizer naquela palavra, você vai entender com mais clareza. Então em João 8, quando diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, destruir aqui no grego luo, quer dizer o quê? O ato de amarrar ou desamarrar alguma coisa. Então entenda, irmãos, o que Jesus está falando aqui. Que Jesus, quando ele veio aqui para desamarrar, para desatar todos os direitos que Satanás tinha sobre mim e sobre você. Então quando você olha para esse texto, irmãos, lá na cruz, por que é importante você saber disso dentro do tema batalha espiritual? Você vai entender daqui a pouco. Então olha só, na cruz a gente entende que Jesus, ele desatou dentro desse texto, ele desatou, desamarrou todo o poder que o diabo tinha. A obra que Jesus fez foi completa e foi concluída lá na cruz do Calvário. Ele nos comprou a liberdade completa. Então entenda, primeira coisa, destruir. Quando Jesus destruiu as obras do diabo, ele desamarrou. Ele tirou isso de sobre nós. Olha que tremendo. Atos 10, 38. Dentro do tema reféns. Para você entender o que eu quero dizer. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Quando nós olhamos, irmãos, esses textos aqui, nós vemos dentro deles que Jesus, ele veio para libertar, nos libertar do poder de Satanás. Essa foi uma preocupação de Jesus e também essa deve ser a nossa preocupação. Então vamos lá, queridos. Para começar então a esquentar dentro dessa palavra aqui, dentro dessa palavra, desse tema armados para o combate, ensinando você a vencer as batalhas espirituais na sua vida. Primeiro entendimento que você precisa ter aqui, que para libertar as pessoas da opressão do diabo, nós precisamos primeiro reconhecer, saber que existe uma obra do inimigo. Agora, segunda coisa que você precisa para ser liberto e para libertar outras pessoas das mãos do diabo. Segunda coisa é aprender a vencer os ataques na mente, porque a mente é a principal área de atuação do diabo, onde ele mais procura atacar. Agora escute, irmãos, se Satanás tiver êxito, tiver sucesso em atacar a sua mente, ele vai te manipular, te controlar do lugar mais importante, do lugar privilegiado que é a sua mente. E é isso que nós temos visto. Por isso, muitas pessoas estão reféns do quê? Da depressão, do medo, da ansiedade, da tristeza, da ira, do ódio, de tantas coisas. Por que elas estão reféns de tudo isso? Porque Satanás, ele encontrou um lugar onde manipular e controlar, que é a mente dessas pessoas. Então vamos lá, sabendo de tudo isso, primeiro ponto que você vai entender, depois dessa introdução aqui é, tendo vitória nas batalhas espirituais. Então, queridos, olha só, ter vitória nas suas batalhas envolve muito mais do que você lidar com o diabo. Tem pessoas que pensam que a vitória delas contra Satanás, elas orar, repreender, mandar embora. Não, irmãos, envolve muito mais do que você lidar com o diabo. E as pessoas não têm entendido isso. Então, ter vitória, irmãos, na sua vida espiritual, nas suas batalhas, tem a ver com você assumir o controle da sua mente. Muitas pessoas estão sendo manipuladas pelo diabo, estão reféns
reféns da ansiedade, da preocupação, do medo, da inquietude, da incredulidade e tantas coisas. Elas estão reféns disso tudo. Então, para você aprender a ter vitória sobre a sua vida espiritual, a ter vitória nas áreas espirituais da sua vida, você precisa então, primeiro, assumir o controle da sua mente e segundo, crucificar a sua carne. Então, entenda só, essas duas coisas, olha só, espere que tem coisas importantíssimas aí para o final. Então, eu quero que você compreenda que essas duas coisas aqui são primordiais. Assumir o controle da mente, crucificar a carne, são primordiais para que você tenha vitória nas batalhas espirituais da sua vida. Então vamos entender algumas coisas aqui, queridos, porque há uma preocupação no nosso coração. Nós temos visto as pessoas oprimidas, não conseguindo vencer na vida, cheia de medo, não saindo do lugar. E nesse momento é onde Satanás ele encontrou um lugar na sua mente para assumir o controle, num dos pontos mais importantes. Então, duas coisas você precisa aprender: assumir o controle da mente e crucificar a carne. Então vamos lá, irmãos, os ataques do diabo contra nós, eles não funcionariam se a nossa carne não cooperasse. Sabia disso? Que se a sua carne, que na Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum, se a sua carne não cooperasse, irmãos, os ataques do diabo não iriam funcionar. As pessoas culpam Satanás de tudo, mas elas não compreendem que elas estão cooperando diariamente. Entenda, se nós mortificarmos diariamente a nossa carne, os ataques do diabo não teriam sucesso. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 5. Assim, esse texto é lindo: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Olha só, façam morrer. Segundo o texto de Romanos, capítulo 6, verso 2, de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, o que nós temos que entender aqui, para que o diabo não tenha vitória sobre nós, irmãos? Se nós aprendêssemos, irmãos, viver a nossa vida aqui na terra, da maneira como a Bíblia diz para nós vivermos aqui, nós não iríamos ceder às tentações diárias que você tem aí. Você não iria ceder e você não iria aceitar sugestões que o diabo faz diariamente na sua vida. Você não aceitaria sugestões se você vivesse da maneira como Deus quer que a gente viva. Então, irmãos, começando a entender isso aqui, quando nós entendemos o que é ser uma pessoa crucificada, quando a Bíblia diz que você está crucificado, nós temos que entender que é a morte da carne, a morte dos desejos da carne e da alma. Então, uma pessoa morta, irmãos, ela não reage. Não é verdade? Uma pessoa morta, ela não grita, ela não agride. Uma pessoa morta, ela não se sente rejeitada, ela não fica irada. Por isso que a Bíblia diz aqui: façam morrer a vossa natureza carnal. Então, viver uma vida crucificada é uma parte crucial da batalha espiritual. Muitas pessoas têm perdido as batalhas porque a sua carne, os desejos da sua carne têm cooperado com o diabo. Você tem cedido e por conta disso você tem perdido muitas das suas batalhas aqui na vida, né? Então a carne não poderia estar nos dominando, nem os desejos dela, como tem acontecido e como a gente tem visto. Então entenda uma coisa, irmão, a gente vê pessoas orando, mandando o diabo embora, e gritando, e falando, e repreendendo, né, e ungindo a casa. Não sou contra nada disso, mas eu quero que você entenda, irmãos, que você pode gritar o dia todo contra Satanás, mas se você não consertou áreas da sua vida que precisam ser consertadas,
e ainda estão erradas, tortas, se você ainda não protegeu a sua mente, você alimenta aqueles pensamentos errados e ruins, entra todo tipo de porcaria. Então, irmãos, você abriu a porta para um ataque contra si mesmo, porque você mesmo não está consertando áreas da sua vida que deveriam ser consertadas, ainda está com um relacionamento errado, ainda está vendo coisas que não deveriam, ainda está falando ou fazendo coisas que já deveriam ter sido vencidas. Então, queridos, às vezes muitas pessoas estão aí arrebentadas, irmãos, porque elas estão dando lugar. Não adianta eu ficar repreendendo se a porta foi aberta pela minha carne, pelos meus desejos e pelos pensamentos que eu ainda mantenho na minha mente. Então, querido, se você ficar apenas no diabo, né, repreendendo e não considerar as coisas que você faz de errado, as coisas que você pensa, a carne, a mente, você vai ter muita dificuldade em vencer na sua vida. Quero que você entenda isso nessa noite. Se você não compreender isso, irmãos, ficar apenas no diabo, repreendendo, fazendo batalha espiritual ou fazendo campanha de oração, mas tem alguma área na sua vida, você está num relacionamento errado, ou você está fazendo coisas que não deveria, ou você não paga impostos, ou você tem áreas na sua vida que você não consertou, ou você mantém pensamentos errados, pensamentos ruins, assiste coisa que não presta. Irmãos, você dificilmente vai ter vitória na sua vida. Então vamos lá, eu quero que você entenda um pouquinho sobre a visão da batalha espiritual que a gente enfrenta. Primeira coisa que é importante compreender, irmãos, que Jesus, ele derrotou o diabo sozinho, glória a Deus. Jesus, ele derrotou, isso é um fato, ninguém ajudou Jesus. Ele derrotou Satanás sozinho, e esse mesmo Jesus que derrotou o diabo sozinho, a Bíblia diz que ele vive em mim e em você. Então a nossa visão espiritual de batalha deve começar com essa visão aqui, irmãos. A nossa compreensão de batalha espiritual não pode ser apenas de repreender o diabo. Eu preciso começar a minha visão entendendo que Jesus sozinho ele venceu o diabo e que esse Jesus mora dentro de mim. Tem muita gente que não compreende, por isso está apanhando. Olha o que diz 1 João 4:4. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos, entenda uma coisa. Não tem nada vezes nada que eu e você possamos acrescentar a essa obra poderosa que Jesus fez, quando ele destruiu o domínio do diabo, quando ele ressuscitou dos mortos. Quem fez isso foi Jesus, irmãos, e ele fez isso sozinho. Não tem nada que você faça que possa acrescentar alguma coisa a essa obra. Não tem nada que eu e você possamos fazer que possa acrescentar isso. Jesus destruiu o domínio do diabo de sobre nós. Ele ressuscitou dos mortos. Nada que você faça pode acrescentar alguma coisa a isso. Então vamos lá, irmãos. Por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque eu vejo pessoas, irmãos, que estão aí orando, unge a casa e repreende o demônio, mas continuam tendo derrotas, porque não estão entendendo algumas coisas. Primeira delas, que a gente está colocando aqui, que você tem que entender a questão da carne. Se tiver alguma coisa na sua carne, nos seus pensamentos, não adianta, você não vai ter vitória na sua vida, se você não fizer consertos. Outra coisa, nada que você faça vai acrescentar alguma coisa à obra maravilhosa que Jesus já fez na cruz do Calvário, quando ele derrotou de uma vez para sempre o diabo. Então, primeiro, você terá vitória nas batalhas, querido, quando você aprender a assumir o controle da carne e da mente e entender que o que Jesus fez foi de uma vez por todas. Então, vamos entender aqui, ter um entendimento aqui correto da obra da cruz. É maravilhoso essa parte que eu quero que você entenda. Irmãos, olha, preparei esse texto com o significado de cada palavra, que eu quero que seu coração seja cheio disso,
E aí você começa a vencer os ataques do diabo a partir do entendimento correto sobre batalha espiritual. A partir do entendimento correto do que é que Jesus fez, qual foi a obra completa que ele fez na cruz. Então entenda o que aconteceu aqui, nesse texto abaixo aqui que eu vou ler, retrata a vitória de Jesus. Se você entender, você vai aprender a vencer através do que Jesus já fez. Olha só, texto lindo, Colossenses capítulo 2, só um minutinho aqui. Colossenses 2:15. Olha o texto que maravilhoso. Está falando de Jesus. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos ao entendimento desse texto? Isso aqui, irmãos, é muito importante para que você compreenda sobre batalha espiritual. Dentro dessa parte que eu estou entrando aqui agora, você tem que ter um entendimento correto da obra da cruz. Porque, queridos, muitas vezes eu já fui em alguns lugares orar com pessoas, e já fui com alguns irmãos na minha companhia, e ouvia alguns pavores das pessoas. Talvez porque elas não compreendem o que a gente já entendeu, a obra que Jesus realizou na cruz. Então esse texto, quando diz aqui, ó, e tendo despojado poderes das trevas, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Quando o texto diz que Jesus despojou, sabe o que é despojado no original? Lembra? A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego. Então, se você pega essa palavra no grego, qual o significado do que Jesus fez de fato com os poderes das trevas quando diz despojado? O grego, apkeduzamenos. Olha só, difícil, né? Mas olha só o que significa. Despojado é ato de retirar as vestes de alguém a ponto de deixá-lo totalmente nu. Então, você consegue entender o que aconteceu aqui? Se você entender a obra da cruz, você vai entender o quão poderoso é o poder que há dentro de você, o quão grandioso é. Olha só, a tradução desse versículo, irmãos. Ao invés de falar ele despojou, eu vou ler uma tradução com a tradução do despojar, que Jesus, ele retirou as vestes do diabo, diz o texto, e deixou ele totalmente nu. Olha só, ele despiu completamente os principados e potestades, deixou-os completamente nus, sem nada à disposição para retalharem. Olha o que Jesus fez. Ele arrancou as vestes do diabo, despojou, arrancou as vestes, deixou o diabo totalmente nu. Mas não parou aí. Olha o que ele fez agora. Ele esfregou a derrota do diabo. Olha o que ele fez. Jesus, ele fez assim, ele esfregou essa derrota na cara do diabo e deu a maior festa, irmãos, a maior festa que o inferno já viu. Olha o que diz o restante do texto, continuando, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que quer dizer quando a Bíblia diz que Jesus expôs o diabo ao desprezo? O grego aqui é neikmatsu, que quer dizer exibiu ou apresentar alguma coisa. Isso quer dizer o que, irmãos? Olha só, quando terminava uma batalha, né, um exército estava lá numa batalha, e quando terminava aquela batalha, o vencedor daquela batalha, o que ele fazia? Ele exibia, ele expunha para todo mundo ver ali os tesouros, os troféus, os armamentos, o inimigo, tudo aquilo que ele conquistou naquela guerra. Ele expunha que tudo que ele aprendeu, tudo que era a sua conquista. Então o texto está dizendo aqui, irmãos, esse momento aqui era um momento de celebração, não é? O vencedor foi lá, pegou tudo aquilo que ele ganhou, não só os despojos como o inimigo, e mostra para todo mundo. Era um momento de humilhação, porque mostrava o inimigo derrotado.
Por que o Espírito Santo, irmãos, usa uma palavra dessa para colocar aqui? Porque o Espírito Santo diz que Jesus, ele expôs publicamente. O Espírito Santo usou essa palavra para que você entendesse, queridos, que depois de saquear tudo, depois de terminar de saquear o inimigo, despojar, deixar ele nu, ele passou a exibir esse inimigo aqui espiritual e os seus armamentos para todo o exército do céu. Então você imagina, Jesus, ele foi lá, tirou a roupa do diabo, deixou ele nu, sem condição nenhuma de retalhar, e depois ele vai, irmãos, e exibe publicamente a vitória dele. Olha, queridos, ainda tem mais. Olha aqui no texto, quando diz assim, ó: despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Essa palavra publicamente aqui está falando de uma ousadia que Jesus teve, confiança, ou seja, não foi uma festa silenciosa, irmãos. Irmãos, entenda o que Jesus fez por você, para que você consiga vencer as batalhas da sua vida. Entenda o que Jesus fez. Ele expôs, ele exibiu confiantemente, em alta voz, esse inimigo que agora está vencido, a todo o exército do céu, irmãos. Ele fez uma exposição pública, ou seja, em alta voz, foi um show. Jesus deu um show e tanto. Ele tirou a roupa do diabo, deixou ele nu, sem condição de retalhar ninguém, né? Expôs publicamente, foi lá e mostrou para todo mundo o que ele tinha ganho. A vitória dele sobre o inimigo foi um show. Jesus fez isso e o texto continua. Colossenses 2,15, no final diz assim: depois que ele fez tudo isso, despojou o poder das trevas, fez deles um espetáculo público, expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O que é essa palavra triunfando, para finalizar essa parte, irmãos? Triunfando aqui, a palavra triunfo era usado para descrever um desfile triunfal de um general quando ele estava voltando para a sua casa. Então você consegue entender, olhando para aqui, que o inimigo, ele foi saqueado completamente, ele foi despido até a nudez completa, deixado sem nada para nos retalhar, diz o texto aqui. Então todo esse entendimento aqui, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento aqui sobre batalha espiritual. Tem que começar com esse fundamento. Nós precisamos não apenas falar do diabo, mas entender que a batalha espiritual começa quando nós temos o entendimento desse tema aqui, ó, o que Jesus realizou na cruz. Em qual situação Jesus deixou o diabo, irmãos? Completamente nu, sem condição de retalhar, e ele triunfou, irmãos, ele expôs, ele exibiu publicamente. Em qual situação ele nos deixou? Então você precisa entender, em qual situação Jesus deixou o diabo, e em qual situação ele nos deixou. Em que situação Jesus deixou eu e você? Queridos, nós temos muito comportamento antibíblico, né? Pessoas que são imaturas, que não entendem sobre a batalha espiritual, e acha muitas vezes que o simples fato de você ir lá e colocar um óleo na porta, ungir a casa, a sua vida está protegida. Não, irmãos, você precisa ter um entendimento mais profundo da Bíblia, do que é uma guerra espiritual, do que é uma batalha espiritual, irmãos. Tem muita história, muita fábula aí de guerra espiritual. Então, se você não tiver o entendimento, queridos, da sua autoridade, dos armamentos que Deus deu para você, você vai viver a vida aí cheio de temor, cheio de oposição, achando o tempo todo, como eu já ouvi muito, né? Não, eu não vou fazer isso não, tenho medo do diabo. Ah, isso aqui é retaliação. Ele está te retalhando. Irmãos, nós precisamos ter um entendimento bíblico do que a obra de Cristo Jesus fez. Então entenda, eu comecei dizendo que se você não tiver o domínio, não assumir o controle da sua mente, não tiver o domínio da sua carne, você vai perder as batalhas da sua vida. E outro entendimento, você precisa saber qual foi a obra completa que ele sozinho,
Você não pode acrescentar nada ao que Ele fez. Qual é a obra completa que Ele já fez na cruz do Calvário por você? Então, primeira coisa, você vai ter vitória nas batalhas espirituais quando aprender a assumir o controle da carne, o controle da mente, não deixar que eles te dominem, que a carne ou a mente te domine. Segundo, saber o que Jesus fez com o diabo. Tendo isso entendido até aqui, agora você vai entender no final, agora, o que é batalha espiritual bíblica. O que na Bíblia é uma batalha espiritual. Então, a partir do momento, queridos, que você entendeu, que você precisa aprender a ter o controle, assumir o controle da sua carne, assumir o controle da sua mente, não deixar que isso tudo te domine. E depois disso, você entender que Jesus sozinho, Ele triunfou, Ele expôs, Ele deixou o diabo completamente nu, Ele triunfou sobre ele. Entendendo tudo isso, agora você precisa entender nesse último ponto, o que é a batalha espiritual bíblica. Então entenda só, queridos, eu quero trazer essa clareza para o seu coração. Entenda, a palavra guerra e batalha espiritual, elas são encontradas no Novo Testamento apenas 5 vezes. Então vamos lá para a gente entender. Bom, se nós temos que entender sobre batalha espiritual, nós temos que compreender a batalha espiritual bíblica. Então, as 5 vezes que a palavra na Bíblia, militar, milícia, as 5 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, preste atenção, em nenhuma delas, quando fala de milícia, de militar, de guerra, nenhuma delas, ela é usada em relação ao diabo. Sabia disso? Nenhuma vez no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de guerra, de milícia, de militar, as 5 vezes, em nenhuma delas está se referindo ao diabo. Então vamos lá? 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5, olha o que diz a Bíblia. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos nós, ok? Destruímos argumentos, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós destruímos. E levamos, quem leva? Nós. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, para você saber sobre batalha espiritual bíblica, você precisa entender o que eu vou falar agora. Quando a Bíblia fala aqui, irmãos, levar cativo, quer dizer o quê? O que quer dizer levar cativo? É ter o domínio sobre o que te prende, ter o domínio sobre o que te aprisiona. Então olha o que diz a Bíblia: levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Está dizendo o quê? Tenha o domínio sobre todo o pensamento que te aprisiona, levando eles à obediência a Cristo. Então, queridos, as palavras aqui, as palavras usadas para denotar cativeiros mentais que precisam ser destruídos, as palavras aqui são essas. Essas palavras aqui, irmãos, quando fala de cativeiro, de cativo, a palavra aqui, que são usadas para denotar cativeiros mentais, cativeiros mentais que precisam ser destruídos. Então olha só, irmãos, a Bíblia aqui está dizendo que quando se fala de guerra, de milícia, de militar, primeiro entendimento que nós estamos vendo, que a Bíblia nunca fala que essa guerra, olha só que tremendo isso, a Bíblia não diz que essa guerra, que essa milícia, que esse militar, nas 5 vezes que fala sobre isso, não diz que essa guerra é contra o diabo. A Bíblia diz aqui que são contra os cativeiros mentais que nos aprisionam. Então, irmãos, olhando para isso, independente dos cativeiros ligados ao seu passado, seja o cativeiro da rejeição, seja o cativeiro da mágoa, da culpa, da depressão, tem muita gente deprimida,
tem depressão, tem ansiedade, independente de qual o cativeiro mental que você se encontra, o texto fala o seguinte, preste atenção nisso. Olha só, às vezes você diz, mas você não sabe o que eu passei. Eu tenho um cativeiro de rejeição. Cativeiro quer dizer uma prisão. Você está numa prisão de mágoa, de ira, de ressentimento, de rejeição, de medo, né? De ansiedade. Tem gente muito ansiosa. Então, independente de qual seja o cativeiro que você vive, ligado ao passado, o que a Bíblia está ensinando para nós, está dizendo aqui, que o texto fala que uma pessoa, irmãos, o texto está ensinando uma pessoa que não é passiva. Olha só, essa pessoa, ela toma uma decisão imutável de assumir o controle da sua mente. Ela toma uma decisão de levar os seus pensamentos, de levar a mente, de levar os pensamentos cativos à obediência da palavra de Deus. Então, queridos, olha só, não é uma pessoa passiva. A Bíblia fala que quem vence, o texto está ensinando aqui, levamos cativo, você faz. Você não se torna uma pessoa passiva. Estou lá deprimido, estou triste, ou estou angustiado, ou estou com uma ira, ou estou com mágoa, ou estou com alguma prisão aqui na minha mente. Eu não fico uma pessoa passiva, irmãos. Eu não fico passiva, deitado na cama, ou falando daquele cativeiro, ou falando daquela prisão que eu me encontro. Quando a Bíblia fala de guerra, a Bíblia está falando de uma pessoa que age, que é ativa, que não fica passiva. Essa pessoa tomou uma decisão imutável de assumir o controle, não de ser controlado, de assumir o controle do pensamento, da mente, e levar esses pensamentos, irmãos, cativos à obediência de Cristo. Ou seja, essa pessoa decidiu deixar de ser refém e ter o domínio. Às vezes a pessoa diz, mas isso não é fácil. Que nenhuma guerra é fácil. Nenhuma guerra é fácil. Se nós estamos em guerra, e a maior guerra é contra si mesmo. As pessoas estão aí lutando contra o diabo, ungindo a casa, pondo óleo na cabeça e não muda. Sabe por quê? Não tomou uma decisão. A Bíblia fala aqui muito claro, irmãos. Olha na Bíblia as palavras, quando a Bíblia fala de guerra, a Bíblia não está falando do diabo. Então eu quero que você entenda aqui, olhando aqui, irmãos, que a primeira coisa que nós estamos encontrando aqui, é essa pessoa que tomou uma decisão de levar cativo, ou seja, ter o domínio. Levar cativo é dominar. Quando você leva cativo o pensamento, está dizendo o seguinte, você vai dominar o desânimo, não vai ficar lá deixando o desânimo crescer. Você vai dominar a desistência. Estou com vontade de largar tudo. Não vou ser uma pessoa passiva, mas eu vou assumir o controle do meu pensamento. Eu vou assumir o controle e eu vou levar cativo a depressão. Às vezes a gente fica deitado esperando passar aquela angústia, aquele tempo difícil, ou aquele sentimento de culpa, né? Ou aquele sentimento de rejeição, ressentimento, ira. As pessoas ficam reféns. A Bíblia está dizendo que eu e você estamos numa guerra e que nós precisamos levar cativo, ou seja, ter o domínio daquele pessimismo, daquele sentimento ruim, que às vezes vem, mas eu não estou dando conta. Você vai aprender a dominar isso, através da palavra de Deus, através da obra de Jesus Cristo, irmãos. Querido, a sua grande batalha é consigo mesmo, entenda isso. Os seus gigantes internos são os maiores. Então não adianta lutar contra o diabo, se você não vence as suas guerras internas. Outro texto, 1 Timóteo 1:18, diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. O que Paulo está falando, irmãos? Está ensinando Timóteo aqui a permanecer no combate da fé, a ser fiel no chamado que Deus deu para ele. Ou seja, Timóteo,
Não deixe os pensamentos incrédulos virem te destruir. Combata o bom combate. Está falando de guerra contra si. Ele lutar contra aqueles pensamentos que vêm pessimistas. Aquele pensamento de que você não vai mudar, de que isso não vai dar certo, de que você vai morrer com a vida que você está, que nada vai acontecer. Irmãos, levar cativo é você levar esses pensamentos, aprisionar, não deixar eles te dominarem, irmãos. Mas você exerce o domínio através do poder que nós estamos ensinando, da fé na palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Queridos, o grande combate, a palavra de Deus mais uma vez mostra aqui: combata o bom combate, ou seja, não tem nada a ver com o diabo, mas com a mente. Então você está entendendo, irmãos? Que não adianta você ficar pedindo para as pessoas. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Pede para alguém fazer campanha de oração com ele. Não é errado. Eu não sou contra isso não. Mas eu quero que você entenda que eu pegar você, fazer uma campanha de oração com você, se você continua tendo derrota na mente, deixando Satanás te aprisionar com pensamentos ruins, continua vendo coisas erradas, continua com a vida errada, com relacionamento errado, continua vendo pornografia, continua mentindo, continua fazendo coisas que não devia, continua alimentando a mente com pensamentos ruins. Adianta alguém fazer campanha de oração com uma pessoa que não age, que não assume o controle, mas que constantemente é controlado? O apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui, irmãos: combata o bom combate. Isso não tem nada a ver com lutar contra o diabo, mas tem a ver com a luta na mente, com você vencer os seus pensamentos, com você vencer esse desânimo e sair dessa cama, com você vencer essa falta de vontade que você está muitas vezes, e agir. Não fique lá passivo, irmãos. Passividade é a maior arma do diabo para destruir você. No tempo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, combater o bom combate é você ser ativo, você levar os seus pensamentos cativos a Jesus. Ou seja, não deixe esses pensamentos errados, ou a incredulidade, ou o desânimo, ou o desespero, ou o medo, ou a ansiedade te dominarem. Olha o que diz aqui 2 Timóteo 2, versículo 4. Diz assim: ninguém que milita, ou seja, ninguém que luta, ninguém que guerreia. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Olha, ninguém que luta, ninguém que guerreia, olha só, se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mais uma vez Paulo está falando para Timóteo aqui: milita nada tem a ver com o diabo. Aqui Paulo está falando para Timóteo, exortando Timóteo, irmãos, preste atenção nisso. Paulo está exortando Timóteo a manter a sua vida livre de embaraços, livre de entulhos, de situações mal resolvidas que venham aprisionar a vida dele. E isso é para você também, irmãos. Queridos, olha, Paulo está falando para Timóteo aqui, para ele ser determinado e comprometido com o chamado de Deus na vida dele, independente do preço. Paulo está falando, Timóteo, olha, mantenha a sua vida livre de embaraço, livre de tropeços, livre de entulho, livre de situações mal resolvidas que possam aprisionar você lá na frente. Mantenha a sua vida livre disso. Então ele está dizendo, olha, ninguém que milita, que guerreia, que luta, se embaraça com as coisas aqui. Então Paulo está exortando e ensinando Timóteo, irmãos. E eu queria que você pensasse nisso. Queridos, muitas pessoas estão embaraçadas e não abrem mão de algumas coisas, estão com a vida truncada, embaraçada. Irmãos, a Bíblia está dizendo, olha, ninguém que guerreia, ninguém que luta, fica aí com a vida embaraçada, com situações mal resolvidas. Deus quer levar você a sair desse entulho, tirar o entulho da sua mente, tirar o entulho da sua casa, tirar o entulho da sua vida financeira. Deus quer ensinar você a ficar livre de embaraços. Quantas situações, irmãos, mal resolvidas nós temos e vamos empurrando. E Deus não quer que a gente seja uma pessoa passiva e fique só levando a vida e desesperado com as coisas que estão acontecendo. Não,
Deus está dizendo, nós estamos com uma guerra, e a maior guerra é interna. Quando você se deixa vencer, aprisionar, você está dando um grande argumento para o diabo assim. Então eu quero aconselhar você a tirar os entulhos, tudo aquilo que é entulho, que é embaraço, que está errado na sua vida. Resolve tudo isso que está embaraçando, situações mal resolvidas. Resolve, fala, Deus, eu vou resolver, porque eu quero viver a vida plena que o Senhor tem para mim. O que está acontecendo comigo não é culpa do diabo, que muitas vezes a gente coloca a culpa tudo nele. Não, irmãos, é a nossa culpa, é a culpa da nossa carne, culpa da nossa passividade, culpa da maioria das vezes nós ficarmos passivos e não resolvermos pendências, não é? Deixarmos entulhos, situações mal resolvidas continuarem. Então, queridos, o que Paulo está ensinando para Timóteo é exatamente isso. E Tiago, capítulo 4, diz assim, verso 1: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Olha só, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Mais uma vez a Bíblia está usando essa palavra guerra para descrever a carne e não o diabo. Então pense, onde é que a sua maior guerra está, irmãos? Tiago diz aqui que a guerra espiritual diz primordialmente essa guerra diz respeito a lutar contra os desejos da carne, contra os pensamentos da mente. Isso tudo vem para destruir o crescimento e o seu desenvolvimento, sua vida espiritual, sua vida familiar, financeira. Então essas coisas vêm para destruir você. Por isso que Paulo está dizendo aqui, né? E está incentivando aqui as pessoas, falando com Tiago, está dizendo, né? De onde vêm as guerras? Não vem das suas paixões. Então, a maioria das perdas, das derrotas que as pessoas têm, não é o diabo que armou. Vem das paixões, vem dos desejos da carne, vem de não resolver situações, vem dos entulhos da alma, vem de situações mal resolvidas que a gente deixa, vem de um relacionamento errado, vem de coisas erradas que a gente fala. É disso que vem, irmãos, a maioria das nossas derrotas. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 2:1. Amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam, mais uma vez, contra a alma. Guerreiam aqui é usado, irmãos, para descrever a tentativa da carne de conquistar e de exercer, irmãos, domínio sobre a mente. Olha que tremendo isso aqui, ó. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que essa palavra guerreiam é usada justamente para descrever isso. A carne tentando dominar a sua mente. E não para descrever o diabo. Mais uma vez, está mostrando onde é que estão as suas guerras. Onde é que estão as nossas maiores batalhas. Então, irmãos, eu quero que você pense nisso, que eu estou finalizando quase aqui já. Eu quero que você pense, a palavra guerrear e guerra no Novo Testamento, primeiramente está nos dizendo, está nos ensinando, tem a ver com vencer a carne e assumir o controle da mente. Não ficar subjugado, não ficar escravizado por pensamentos ou por coisas da alma ou da carne. O diabo, irmãos, ele pode sim atacar sua mente. Entenda isso. Ele pode sim atacar você, mas, irmãos, é importante você entender. Ele pode dar poder para a sua carne para trabalhar contra você, te levando a pecar. Mas entenda uma coisa, se você, ele pode usar sim situação, pode te levar a fazer isso, mas entenda, se você mantiver a sua mente, os seus pensamentos cativos ou aprisionados à obediência de Cristo, se você não abrir mão de fazer o que a Bíblia diz, se você tirar os entulhos, se você começar a andar reto, se você alimentar a sua mente com a palavra de Deus, então se você mantiver a sua mente e a sua carne sobre o controle do Espírito Santo, preste atenção nisso que eu estou encerrando, grande parte da batalha espiritual que você tem já terá sido vencida.
Porque a sua maior batalha é contra a sua carne, é contra os entulhos, é contra os pensamentos, é contra as rejeições, é contra as angústias, é contra o medo, é contra os desejos da carne, é contra os entulhos que estão na sua vida, os relacionamentos errados, as coisas que você vê. Essa é a maior guerra. Mas se você aprender a dominar isso, a levar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, você vai ter a maior parte da sua batalha já terá sido vencida. Queridos, semana que vem não, próxima vez que eu entrar nesse tema, eu quero falar sobre como a verdadeira batalha começa. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo, irmãos, e desejando: eu não vou ser mais prisioneiro da rejeição, ou do medo, ou da ansiedade, ou da tristeza, ou da incredulidade, ou do pavor. Tem muitas pessoas aprisionadas, irmãos, prisioneiros da insônia, prisioneiros do, será que amanhã, o que eu vou fazer? E aprisionados, prisioneiros da enfermidade, prisioneiros de tantos entulhos, de relacionamentos errados, prisioneiros do passado. Queridos, Deus está nos ensinando nessa noite que a sua maior guerra é aqui, e você vence ela quando você assume o controle e leva o seu pensamento, a sua carne, a obediência da palavra de Deus. Não aceita, não fica passivo. Não fica passivo diante do que você sente, diante do que você tem vontade de fazer e que não deveria fazer. Não fica passivo, mas é uma pessoa ativa, que age, que luta, que guerreia e que não permite que esses pensamentos e esses desejos possam dominar você. Eu espero que você saia daqui uma pessoa que saia do pessimismo, saia do medo, saia da angústia, saia do relacionamento errado, saia dos entulhos do passado, saia de tudo isso que tem aprisionado você. E você entra numa fase, irmãos, onde você compreenda que a sua batalha espiritual já terá sido vencida, se você aprender a lidar com isso. Então entenda, o diabo, ele trabalha nos espaços que você dá para ele, com as suas palavras, com seus pensamentos, quando você diz, com as coisas que você faz, com as coisas que você assiste. Então, queridos, quando você fecha as portas por onde ele poderia passar, ele não tem como passar. Sabe por quê? Porque Jesus sozinho já venceu. Jesus expôs publicamente o diabo. Jesus triunfou dele na cruz. Quando a Bíblia diz isso, Jesus está dizendo que ele já despiu, já tirou a roupa, já deixou o diabo completamente nu. Amém, queridos? E é isso que eu quero que você entenda. Jesus já fez tudo que ele tinha que fazer. Agora você vai deixar de ser um cristão passivo e vai ser uma pessoa: eu quero mudança, eu vou buscar a mudança, eu vou sair do lugar, eu vou agir, e as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Amém? Nós vamos orar agora, vamos encerrar esse culto, essa palavra. Meu desejo é que ela tenha tido resultado na sua vida nessa noite. Antes de orar, deixa eu só dar rapidinho os avisos, né? Essa semana, amanhã nós temos a live de manhã, live à noite, 19 horas, do pastor Celinho. Na sexta-feira, da pastora Rosângela. E eu quero aqui firmar o final de semana, né? Nosso culto, nós teremos ceia do Senhor nesse domingo. Então, domingo 10 da manhã, teremos a ceia. Às 18 horas, porque temos que encerrar mais cedo. 18 horas temos o nosso culto e temos a ceia nos dois cultos. Alguns irmãos serão recebidos como discípulos e alguns irmãos, nós vamos fazer uma coisa bem bacana, né? Algumas pessoas novas vão estar sendo entregues sob o cuidado de um discipulador, de manhã e à noite. Então vai ser um culto maravilhoso, você não pode perder o culto desse domingo. Vamos orar e saia daqui decidido. Jesus já fez tudo. Eu não vou mais continuar a vida do jeito que eu estou. Eu vou agir, eu vou reagir, eu vou sair do lugar e eu vou sair dessa situação e vou vencer, porque Ele já venceu por mim. Amém, queridos? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. A sua palavra, ela é lâmpada, e quando ela diz que Jesus já triunfou, que Ele já expôs o diabo, que Ele já fez todas as coisas, que Ele despiu, que Ele despojou, que Ele deixou o diabo completamente nu, sem condição de nos retalhar. Deus, a única coisa que nos resta é entender que nós precisamos
guerrear contra aquilo que nos atrapalha no nosso corpo, a nossa carne e a nossa mente. Senhor, que cada um que me ouviu aqui decida não ficar naquela mesma vida que tem levado, naquele mesmo tipo de ansiedade, naquele mesmo tipo de ira, naquele mesmo tipo de conduta, mas decida: Senhor, eu quero levar esse pensamento, esse comportamento errado, esse pensamento ruim cativa ao Senhor. Deus, que cada um se liberte nessa noite, entenda, Pai, e vença aquilo que o Senhor já venceu por nós. Senhor, eu quero orar por cada família que está aqui me ouvindo agora. Quero primeiro abençoar essa cidade com cura. Cura a nossa cidade. Entra nos hospitais, Pai, limpa os pulmões, cura o povo, Pai, liberta a nossa terra, sara a nossa nação. Em nome de Jesus, que haja milagre de cura sobre a nação. Em nome de Jesus, que haja cura sobre a cidade de Barretos. Senhor, cada um que está me ouvindo agora, essa pessoa que está deprimida, ou que está triste, ou que está desanimada, Senhor, em nome de Jesus, que ela não aceite mais perder essa guerra para o desânimo, mas que ela se levante nessa noite, Pai, se levante e tome uma decisão de assumir o controle da sua vida e cumprir o chamado que o Senhor tem para ela. Que a bênção do Senhor visite todos que me ouviram. Eu quero abençoá-los, que a graça do nosso Senhor, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe você, que você volte a esses textos, medite nessa palavra e assim tenha vitória. Amamos você, queridos. Até domingo nos vemos. Deus abençoe em nome de Jesus.